Olha, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, mas antes, eu queria compartilhar com vocês os 10 minutos da escola dominical, porque nós não temos o momento da escola dominical, nós tiramos 10 minutos do culto para fazer um pequeno estudo bíblico. Domingo passado, nós estudamos sobre a fraqueza do espírito humano, e por causa dessa fraqueza, não há libertação, há uma escravidão. E só há fraqueza porque falta Bíblia e oração. É o arroz e o feijão da vida espiritual. E a carne é o Espírito Santo. Ele entra nessa oração, ele entra nessa leitura de Bíblia que eu vou te falar. Dá um filé que você fica forte. Mas hoje eu queria pedir a gentileza de você abrir comigo no Salmo 24. E eu queria ler 2 versículos com você para esta breve escola dominical, que é, na verdade, os últimos 2 versículos desse texto. Salmo 24. Não sei se algum dia você já se perguntou o que significam esses versículos, porque ele diz assim, e eu vou esperar os irmãos abrirem enquanto eu vou falando. Esses versículos falam das portas e que as portas precisam se levantar e que os portais eternos precisam se posicionar para que possa entrar o Rei da Glória. Então ele diz, o Salmo 24, o versículo 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Engraçado, a porta tem cabeça. Levantai-vos, ó entradas eternas. Só parando nessa frase, você já sabe que não é a porta da sua casa, porque ela é uma entrada eterna. Eu vou te falar que porta é essa. E diz que se a porta levantar as cabeças, e se as entradas eternas se levantarem, o que vai acontecer? Entrará o Rei da Glória. Gente, para um pouquinho aqui, por favor. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem pode me dizer o que vai acontecer quando esse Rei da Glória entrar por essa porta? Vai ter depressão ali? Vai ter perda ali? Eu quero te perguntar, algum demônio fica ali quando entra o Rei da Glória? O problema não é o Rei da Glória entrar, o problema é as portas levantar as cabeças e as entradas eternas se posicionarem. E o verso 10, ele pergunta, mas quem é esse Rei da Glória? Não é outro a não ser o Senhor, repete comigo, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Antes de continuar essa mensagem, eu queria dar boas-vindas à irmã Belene, que chegou com a sua filha, e ela veio bem de longe, ela veio lá de Fall River, e é uma alegria tê-la aqui. Uma salva de palmas, receba a nossa irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Nesse momento de escola dominical, eu queria falar para você que as portas não são outra coisa nem ninguém a não ser você. As portas somos nós. Eu queria aqui ajudar você a adorar o Senhor. Alguém diga comigo, não é fácil adorar a Deus. Tudo em nós, às vezes, é contra adorar a Deus. E você pode pensar que não, mas se você estiver numa rodinha falando sobre o campeonato do Brasil, já terminou aí os campeonatos? Então tem gente falando muito. Quem vai ganhar? Como é que tá? Aí, pronto. Eu nem comecei a conversa, já está falando. Porque não há nenhuma resistência no mundo espiritual para se falar de futebol. Não há nenhuma resistência no mundo espiritual para alguém abrir a boca e falar sobre política. Mas quando você está num lugar ou num momento em que você está ali para adorar, alguém diz comigo, adorar. O mundo espiritual levanta e diz, não. Vem um cansaço no seu corpo, vem uma fraqueza, vem uma distração mental. E se não vier nada disso, vem aquela coisa assim, gostoso ficar ouvindo, gostoso ficar ouvindo.
E é bom mesmo, e vai abençoando a gente. Só de você estar naquela atmosfera, vai te abençoando. Mas isso não quer dizer que você é essa porta que levantou a cabeça. Isso não quer dizer que você é essa entrada eterna que se posicionou para entrar o Rei da Glória. Irmãos, uma das palavras que Deus se autodenominou foi Emanuel, que é o Deus conosco, mas não é só do nosso lado. Não é só do nosso lado. Se eu chamasse o irmão Jorge aqui, por favor. E o Espírito Santo, ele tem essa postura, ele vem e fica ao lado. E aqui, só um pouquinho mais para cá, por causa do som. Sabe uma das funções, uma das características do Espírito Santo, que revela muita humildade do Espírito Santo? Ele é chamado o Paráclito, ele é chamado o amigo, o conselheiro, aquele que se põe ao lado para caminhar com você. Ele não te empurra, ele não te puxa, às vezes ele faz, porque tem pessoas que ele faz por causa do nível de relacionamento, mas a maioria das pessoas, ele está do lado, e ele podia arrastar, empurrar, mas ele se põe nessa posição e ele se humilha, ele espera. Eu queria que vocês entendessem a postura do Espírito Santo. Como ele se põe ao lado, como Paráclito, como amigo, e ele está ali, ao lado. Se você não abrir a boca para adorar, se você não pronunciar um louvor, alguém diz comigo, o meu poder, ou diga assim também, o meu significado no mundo espiritual está na minha voz. Deixa eu te dar um exemplo antes de continuar a ilustração. Fica aqui, por favor, Espírito Santo. Preciso de você, não vá. Fique aqui. Quando alguém está endemoniado, não sei se você já viu alguém, cair possesso em algum lugar, e às vezes as pessoas não sabem o que fazer, às vezes em muitos lugares, muitas igrejas não sabem o que fazer, um fica com medo, o outro começa a se esconder, e não sabe o que fazer, porque na verdade eles não sabem, não têm essa consciência de que o poder do ser humano está na voz, e tudo que aquele espírito está desesperado pedindo é: alguém, pelo amor de Deus, me dá uma ordem para eu sair daqui, porque sem ordem eu não posso sair. E os seres humanos estão ao redor, preocupados, com medo, sem saber que o seu poder está na sua voz. E quando o Espírito Santo se põe ao nosso lado, ele ainda está ao lado, diga comigo, ao lado. Porque a palavra Emanuel, eu falei tudo isso por causa dessa palavra, significa não somente Deus conosco, que é ao nosso lado, mas Deus em nós. Eu quero que você imagine uma coisa que seria impossível acontecer aqui agora, que é o irmão Jorge passar para dentro de mim. Ele passar para dentro de mim, mas imagine que ele passou para dentro de mim, e eu já não existo, e ele passou para dentro de mim. Ele agora não é só Deus comigo, ele é Deus em mim. Mas eu te pergunto, o que levou ele a me encher? Porque a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho. Não vou falar sobre isso não, mas não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso é, deixa o Espírito não só ficar do seu lado, caladinho, esperando pedir, se você pedir para entrar, deixa ele entrar, deixa ele encher você, deixa ele estar em você, não só do seu lado. Isso é Deus Emanuel, Deus em mim. Mas eu te pergunto, como é que Deus entra em mim? Acabei de ler no Salmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Está falando com a gente. E entrará o Rei da Glória. Deixa eu te falar. O que você quer quando você vem ao culto é que Deus entre em você. Ou você quer que Ele fique ao seu lado? Não, fica aí. Nossa relação é: eu gosto de estar perto de você, mas fica aí. Qual das duas você quer? Que Deus fique do lado, esperando você convidar, esperando você pedir, esperando você falar, esperando um som da sua voz, esperando o louvor, esperando a adoração, para Ele poder entrar, porque mesmo sendo Deus, não invade a casa, não entra só porque você chegou na igreja, chegou na igreja, eu vou entrar em você. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Você chega na casa de Deus, Ele fica do seu lado, te rodeando.
mas você não fala nada. Você não fala nada. Você não pede, você não abre a boca, você não adora. Você é a porta que não levanta a cabeça. Mas quando você começa a levantar a cabeça, ei, o Espírito Santo você acha que eu vou perder essa oportunidade? Você acha que eu vou perder essa oportunidade de entrar aqui? Você acha? Eu estou esperando um gesto humano para entrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A libertação não é o pastor, não é a voz do pastor, não é a pregação do pastor, não é o louvor da igreja. A libertação é quando Deus entra em você pela tua boca. Deus entra em você pela boca. Alguém fala comigo, Deus entra em mim pela boca. Quando você adora, quando você levanta as mãos, o Espírito Santo fala, eu não posso mais ficar do lado. Olha o que ele fez, levantou as mãos, não posso mais ficar do lado. Eu não posso mais ficar do lado. Ele começa a entrar. Ele entra e enche você. Aí quanto mais ele enche você, mais você adora, mais você adora. Aí você começa a fazer umas coisas estranhas que você já não estava fazendo. Porque agora você está sentindo um negócio que, meu Deus, oh glória, oh aleluia. Aí Deus entra em você. Agora se você ficar... E Deus, meu filho, eu preciso de ajuda. Deus tipo assim, meu filho, me ajuda a entrar em você. Meu filho, me ajuda a entrar em você. Meu filho, me ajuda a entrar em você. Eu não posso te invadir. Eu não posso quebrar esse marasmo. Eu não posso despedaçar a sua postura. Eu não posso empurrar sua mão. Eu não posso. Eu fico do seu lado. Eu sou o poderoso Espírito de Deus. Mas eu fico do seu lado. Para terminar os nossos 10 momentos, obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, eu quero terminar o momento da escola dominical, que já está virando um culto já. Essa palavra é apenas para ajudar você. Eu quero ajudar você, quando você vier ao culto, você se preparar para adorar. Apocalipse é o último livro da Bíblia, se você abrir na última página já facilita para você. E aí você acha o capítulo 5... Na verdade é o 4, né, que é do ladinho. E eu quero só ler. É o 5 mesmo. Você vai ver aqui uma adoração no céu. E no versículo 8, diz que ele tomou o livro e os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Agora eles vão adorar. Tinha cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles estão indo adorar. Como é que eles adoram? E cantavam. Alguém diz comigo, cantavam. Um cântico novo dizendo. Você percebe que a adoração sai pela boca. Antes de eu continuar lendo, eu vou falar o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. Eu vim de igreja, e ainda existem muitas igrejas dessa forma, que eu vou falar agora. Eu vim de igreja, onde as pessoas não adoram. Elas assistem a banda tocar, todos os cultos. Mas o problema não é esse. Claro que é um problema. Mas o problema já teria desaparecido se o pastor da igreja fosse uma pessoa de adoração e ele não permitisse isso. Mas se permite que as pessoas venham para a adoração e fiquem calados. Então, quando você chega numa igreja que ela não adora, porque essa é a cultura, por que você vai adorar? Você já vem de uma que não adora, você está acostumado a não adorar, a não abrir a boca para cantar. E você está numa adoração onde você olha, o povo não está adorando, eles estão assistindo o grupo de louvor cantar, porque eles acham que a adoração é o que a banda toca. Deixa eu dizer algo para vocês, na Bíblia, a adoração instrumental, ela é em segundo e terceiro lugar. Se você estudar a adoração na Bíblia, a adoração
é a voz das pessoas. Quando você chega numa igreja onde o som da guitarra é mais alto do que a voz da igreja e o povo está olhando e assistindo o baterista fazer aqueles negócios que todo mundo fica assim, eles não estão adorando a Deus, eles estão adorando os músicos. Nós estamos falando sobre adoração nessa manhã, porque eu queria pedir algo a você. Observe você mesmo. Porque às vezes você está tão acostumado, você vem de um lugar onde você não estava acostumado a adorar. E para você é normal, porque era a cultura das igrejas. E era a cultura da sua vida, os espíritos em você já estavam acostumados com aquilo, eles estavam acomodados naquela situação, e agora você chega numa igreja onde há uma libertação vindo, começando pelo louvor, mas você percebe que você não está pronto para adorar. Você percebe que você não canta no culto. Eu quero que você observe você. Porque você vem de uma cultura que eu conheço, porque eu vim dessas igrejas. Interessante que eu fui numa igreja, e eu gosto de visitar igrejas por isso, para ver o que está acontecendo em outros lugares. E foi tão chocante que o grupo de louvor estava tocando, metade da igreja estava sentada, calada, conversando, honestamente. Eu peguei o celular e fiz assim, ó. Eu não ando com o celular no culto, mas eu queria mostrar para a pastora Gel. Eu falei, olha onde eu estou. Metade do povo sentado, calado. Outra metade em pé e uma ou duas ou três mãos levantadas. E eu falei, como é que o Rei da Glória pode entrar nesse lugar quando o povo está preso e não reconhece a presença de Deus quando entra na presença de Deus para adorar? Alguém diz as seguintes palavras comigo, por favor. Eu estou nesse lugar para mudar a minha cultura. Presta atenção. Eles diziam, versículo 9, cantavam um novo cântico dizendo, tu és digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essas são as palavras de adoração que eles estavam falando. Palavras de adoração. Quem sabe que os passarinhos adoram a Deus? Quem sabe que as árvores adoram a Deus? Quem sabe que as baleias adoram a Deus? Deixa eu te falar, toda a criação adora a Deus. E eu gosto de falar a letra de uma música, que eu gosto muito de cantar, porque ela diz assim, se eu lembrar agora, quero lembrar agora aquela letra daquela música que diz, a rosa oferece as suas pétalas, o sol oferece os raios mil, o mar te dedica as suas ondas, o espaço oferece o céu de anil, o dia oferece a claridade e os campos suas amplidões florais, e o horizonte a vasta imensidade, e as nuvens oferecem sua paz. Louvor, a natureza não te nega, pois todo o universo é devoção. Agora é minha vez. E eu quero estar presente nesta entrega. Meu Deus, é todo teu, meu coração. Mas não tem como você entregar o coração e não abrir a boca. Quando você entrega o coração, o som das baleias não é a adoração que Deus espera ouvir. O som das árvores não é a adoração que Deus espera ouvir. O som do mar não é a adoração que Deus espera ouvir. Essa é uma adoração automática
Desde que existe mar, as ondas quebram na praia, elas fazem o mesmo barulho, Deus ouve o som do mar e diz, é gostoso, eu fiz. Mas não é esse o som que Ele procura. O som que Ele procura, só uma criatura pode dar. É o som das palavras inteligentes que reconhecem a natureza de Deus, tipo assim, tu és bom, tu és santo, tu és justo. Nenhum rouxinol, nenhum canário, nenhum passarinho, por mais que ele saiba cantar, nunca pronunciou essas palavras. Eu preciso que você entenda o poder das suas palavras. Eu preciso que você entenda que quando você abre a boca para falar algo para Deus, isso tem mais valor do que todas as baleias cantando, do que todas as árvores fazendo o seu barulho, do que todo o mar. Você precisa entender que o inimigo fará tudo para você não pronunciar uma palavra, para você ficar calado. Agora eu queria terminar isso aqui lembrando o Salmo 103, o verso 1. É um salmo muito conhecido que a gente lê no Thanksgiving, e que a gente lê no Dia de Ação de Graças, onde Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas presta atenção, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E alguém pode olhar para esse salmo com os olhos românticos e dizer assim, Davi estava dizendo assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Como se ele já estivesse adorando, não é? Não é? Bendize a minha alma ao Senhor é uma ordem que Ele está dando para uma alma que não quer adorar. Bendize, come on, estou te dando uma ordem. Você está querendo, não, eu quero sentar agora. Não, eu quero deitar. Não, eu quero, bendize a minha alma. Eu sei que o seu programa é outro, mas você vai bendizer. Deixa eu te falar uma coisa, quem dá ordem para a tua alma adorar, não é o Espírito Santo, não, é você. É você que diz, adora. Adora, adora o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi está falando com ele mesmo, e ele está dando ordem para ele mesmo. Apenas esse estudo nessa manhã, irmãos, é só para ajudar vocês a entenderem que quando a gente entrar nesse lugar, que é uma vez por semana, é um momento de libertação. É o momento em que Deus vai entrar para dentro de você, mas Ele vai entrar pela nossa boca e pelas nossas mãos. Você percebe que o Espírito Santo, Ele sempre me dirige nos momentos de adoração para a gente levantar as mãos e pronunciar uma palavra. Eu queria terminar esse momento orando agora. E se você quiser ir, agora eu não vou pedir, eu vou deixar você adorar, sem eu falar nada, sem eu te dizer, levanta a mão, eu vou falar nada. Eu vou deixar você adorar o que você sentir para Deus. Mas nesse momento, Senhor, nós entregamos a Ti esse momento. Nós trouxemos a Tua palavra, o Salmo 24, que as portas devem se levantar, que os portais devem abrir, para que entre o Rei da Glória. Eu abençoo a adoração dessa igreja, eu abençoo a adoração, porque muitas vidas vieram aqui para ser libertas, muitas vidas vieram aqui para entender o novo mover do Senhor. Mas esse mover começa pela boca. Nós viemos de igreja onde não se canta, nós viemos de igreja onde não se adora, nós mesmos não estamos acostumados a adorar, e nesse momento eu quebro esse paradigma, nesse momento eu quebro essa cultura, nesse momento eu peço perdão ao Senhor, por cada pessoa que não está acostumada a adorar o Senhor, e eu proclamo agora, recebe uma unção de adoração, seja a tua boca liberada, seja os teus lábios liberados, porque sem cantar, sem adorar, você não será liberto, mas eu te abençoo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.